Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre trombose, tá? Primeiro é importante que a gente diferencie um trombo de um coágulo. O trombo ele é uma massa sólida formada pela coagulação do sangue a partir do processo de trombose. O trombo ele é sempre patológico. Já a coagulação é uma massa não estruturada de sangue fora do sistema cardiovascular ou dentro dele depois da morte. Então, se o indivíduo está vivo e a gente tem uma coagulação dentro dos vasos, isso não vai ser chamado de coágulo, isso vai ser chamado de trombo. Mas quando o indivíduo morre, todo o seu sangue coagula. E aí a gente vai chamar de coágulo mesmo estando dentro dos vasos, tá? E como é que os trombos são formados? Os trombos, eles são sempre patológicos, como eu já falei, e eles são formados a partir, geralmente, de 3 elementos que recebem o nome de tríade de Vichot, que é a lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo e alteração da composição sanguínea. Então, agora eu vou falar geral primeiro dos 3, depois eu vou detalhar cada um deles. Então, a tríade de Vichot, ela vai estar relacionada com 3 alterações, tá? Alteração da parede dos vasos, e aí quando a gente fala dos vasos, essa alteração também pode ser uma alteração cardíaca. Alteração do fluxo sanguíneo, quando a gente fala de alteração, a gente está falando tanto de um aumento do fluxo sanguíneo, da velocidade do sangue, como uma diminuição da velocidade, e alteração da composição sanguínea, geralmente com hipercoagulabilidade, tá? Então, alteração da parede vascular geralmente está relacionada à lesão endotelial. O endotélio ele vai ser lesionado, mas nem sempre. Às vezes, apenas uma alteração do equilíbrio. Lembra que a gente viu na hemostasia? Que para que o endotélio, para que esteja tudo bem, o endotélio tem uma série de substâncias que inibem a coagulação. Se alguma daquelas substâncias fica alterada, aí a gente também pode ter o início da formação de um coágulo dentro do vaso. Alteração do fluxo sanguíneo, um fluxo sanguíneo muito rápido, ele pode lesionar o vaso, então olha a relação, né? E um fluxo sanguíneo muito lento pode ativar os fatores de coagulação. E alteração da composição sanguínea, aí a gente tem tanto uma alteração da composição porque diminuiu o líquido e o sangue ficou muito viscoso, como uma alteração dos componentes do sangue, como o aumento das plaquetas, ou principalmente o aumento do número ou da ativação dos fatores de coagulação. Então, vamos agora ver cada um desses e depois eu vou correlacionar eles em alguns exemplos. Então, vamos falar agora da alteração da parede dos vasos ou da parede das câmaras cardíacas, tá? Geralmente vai começar com uma lesão endotelial. Então, essa lesão vai expor o colágeno. Lembra que a gente viu na hemostasia? Se o colágeno é exposto, o fator de von Willebrand faz uma ponte entre ele e as plaquetas, fazendo com que a gente tenha a agregação plaquetária. Essas plaquetas, quando elas aderem, elas liberam seus grânulos, e esses grânulos ativam a cascata de coagulação. E aí, com isso, naquela região, surge um coágulo, e que, na verdade, nesse caso, vai ser chamado de trombo. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Eu tenho o sangue, é bom lembrar que o fluxo sanguíneo, na situação normal, ele é axial, ou seja, as células elas passam pela luz do vaso, mas elas não tocam nas paredes. Mas aqui a gente tem uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma diminuiu a luz do vaso. Então é como se o sangue não tivesse escolha e ele agora não só ele vai tocar na parede do vaso, como aqui a gente também tem um estreitamento. E esse estreitamento vai alterar o fluxo sanguíneo. A gente vai ver daqui a pouco isso. E essa alteração do fluxo sanguíneo, lembra daquele ditado? Água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura? É mais ou menos esse o raciocínio. Então, o sangue, ele agora está o tempo todo batendo aqui, nessa protuberância, que é o local da placa de ateroma. Isso pode levar a uma lesão do endotélio. E, rapidamente, quando o endotélio é lesionado, a gente tem todas essas etapas que eu falei anteriormente, né? E essas etapas vão levar à formação de um trombo. Aqui a gente tem uma imagem macroscópica. Isso aqui é um vaso, a aorta, né? E aqui dentro a gente tem essas massas.
que são os trombos. Observem que está aberta, tá? E aí, esses trombos, dependendo da situação, podem ter sido responsáveis pelo óbito do indivíduo, inclusive, né? Mas, ou não, porque a aorta, ela não é tão comum a gente ter a formação de um trombo oclusivo. A gente vai ver que o trombo oclusivo é quando ele fecha. Porque como o fluxo sanguíneo dela é muito grande, geralmente não dá tempo de formar um trombo que feche a luz dela, tá? Então, situações onde a gente pode ter uma alteração da parede do vaso. A gente pode ter alteração da parede do vaso em inflamações, né? Inflamações agudas, em traumatismo, em neoplasias malignas, no tabagismo, porque aí não vai ser uma alteração da parede do vaso por lesão, pode ser uma alteração daquele equilíbrio. Lembra do equilíbrio? O endotélio não precisa estar destruído ou fisicamente rompido para contribuir para o desenvolvimento da trombose. Qualquer perturbação no equilíbrio dinâmico das atividades pró- e antitrombótica do endotélio pode influenciar os eventos de coagulação local. Então, pode ser que tenha acontecido isso, né? O tabagismo, as substâncias químicas que a gente tem ali no fumo, elas podem alterar esse equilíbrio, levando à predisposição da formação de trombos. É por isso que fumar aumenta tanto o risco de infarto, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Um trombo, um local de alteração da parede pode rapidamente formar um trombo. E os estudos indicam que se isso acontecer nas coronárias, em 30 minutos o trombo já ocluiu a luz do vaso, depois da lesão, né? Ou depois dessa alteração. Então é bem complicado, tá? E a hipercolesterolemia, que pode levar ao surgimento das placas de ateroma, tá? Aqui tem mais um exemplo, mais uma vez, a gente tem placas de ateroma, e essas placas, elas podem sofrer lesão por causa do fluxo sanguíneo que fica alterado nessa região, né? Observa como já tem uma correlação com a próxima alteração que eu vou mostrar para vocês, que é a alteração do fluxo sanguíneo. Então, essa alteração do fluxo sanguíneo pode fazer com que a gente tenha o rompimento. E o rompimento de uma placa vai levar à agregação plaquetária. Depois, naquela região, a gente vai ter a coagulação sanguínea formando o trombo. Esse trombo, ele pode embolizar, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, quando um pedacinho desloca e sai andando pela corrente sanguínea, e ele pode também ocluir a luz do vaso. E aí é um problema, porque o sangue não vai passar e aquela região pode morrer por infarto. Vamos falar agora da alteração do fluxo sanguíneo. A gente pode ter uma alteração tanto por um aumento da velocidade como por uma diminuição da velocidade. Quando a gente tem a diminuição da velocidade, a gente tem um retardamento do fluxo sanguíneo, que a gente já viu anteriormente, a êxtase venosa, lembra disso? Na êxtase venosa é como se o sangue começasse a engarrafar dentro dos vasos. A gente pode ter dois exemplos onde isso pode acontecer. No aumento da viscosidade, o que vai acontecer? Exemplo, anasarca. Lembra da anasarca? Edema generalizado. O líquido que está retido no intestício, ele tem que ter vindo de algum lugar. E ele vem do coração. Ele vem do sangue. Quando você tira o líquido do sangue, sobram os elementos figurados, as proteínas, e aí isso vai fazer com que o sangue fique bem viscoso. Um sangue viscoso não vai fluir direito, e aí você pode ter êxtase venosa. E eu vou mostrar para vocês que nessa situação de êxtase, a gente pode ter o aumento da ativação dos fatores de coagulação. E a gente também pode ter uma redução da bomba, né, que é da contração do coração. O que acontece nesse caso? Lembra da insuficiência cardíaca congestiva? A gente também viu anteriormente. O que acontece? O coração ele não tem força bastante para bombear o sangue e esse sangue sair com pressão suficiente para passar pelas artérias e voltar nas veias. Quando chega nas veias, a pressão já diminuiu tanto que o sangue ele começa a passar bem devagarinho. Aí a gente vai ter a êxtase venosa, tá? Por outro lado, a gente também pode ter a aceleração do fluxo sanguíneo. Um exemplo da aceleração do fluxo sanguíneo é o da placa aterosclerótica. Um outro exemplo é o das válvulas das veias. Em ambos os casos, o que vai acontecer? Você vai ter um estreitamento da luz do vaso e esse estreitamento da luz do vaso vai fazer com que o fluxo fique turbilionar.
Por exemplo, uma analogia. Quando você está aguando as plantas na sua casa, né? Você não pega a mangueira, digamos que não exista nenhuma daquelas parafernálias que faz com que o fluxo fique mais rápido. Uma das estratégias é você apertar a mangueira ou colocar o seu dedo ali. Quando você faz isso, você está obstruindo a luz e diminuindo essa luz. Isso vai fazer com que muito líquido, nesse caso, no meu exemplo, água, na situação aqui, sangue, passe em um espaço mais estreito. Quando ele vai passar por um espaço estreito, ele acaba ficando mais turbilhonar, tá? Então vamos falar agora do exemplo das válvulas, já que eu já falei anteriormente da aterosclerose. No caso das válvulas, a gente tem as válvulas. Como é que são as válvulas? As válvulas elas são mais ou menos assim. Vou tentar desenhar, vocês sabem que meus desenhos são maravilhosos. Pronto, elas são mais ou menos assim. E para que elas funcionam? Quando o sangue ele está passando por aqui, meu Deus, que desenho maravilhoso. Vou tentar de novo, tá, gente? Ó, vamos lá. Parede, válvulas. Quando o sangue está passando aqui pelo centro, lembra, as válvulas elas estão nas veias. Se a gente não tiver nenhuma estratégia, principalmente quando a gente está falando das veias que estão indo contra a gravidade, o sangue ele poderia voltar. Mas graças às válvulas, quando o sangue tenta voltar, as válvulas fecham, porque o sangue empurra as válvulas. Então, o objetivo das válvulas é impedir o refluxo. Mas com o passar do tempo, com as situações e tudo mais, essas válvulas elas podem ficar mais rígidas, fibrosadas. Isso vai fazer com que elas diminuam a luz. E essa diminuição da luz vai fazer com que aquele fluxo sanguíneo, que era uma grande quantidade de sangue, passe por um espaço mais estreito. Resultado, o fluxo sanguíneo vai ficar turbilionar. E esse fluxo sanguíneo turbilionar, ele pode levar a uma lesão, ou então nessa regiãozinha aqui pode ter uma êxtase venosa, porque ali o sangue pode começar a ficar retido, represado, né? Seja por uma situação ou por outra, a gente pode ter a formação de um trombo, com agregação plaquetária, coagulação e tudo mais. E esse trombo, ele pode desde ocluir, apenas ocluir ali, e aí isso pode evoluir para as varizes, porque a oclusão vai fazer com que o sangue ele continue tentando passar e os vasos eles vão, né, ser lesionados, rompidos e tudo mais. E aí a gente tem a patogenia das varizes. Como também esses trombos eles podem se deslocar e virar êmbolos, o que pode dar embolia pulmonar. O que eu acabei de explicar para vocês é a patogenia da trombose venosa profunda, que eu vou mostrar depois para vocês, tá certo? E por último, a gente tem a alteração da composição sanguínea. E aí, a gente pode ter uma alteração da composição sanguínea com trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas, com aumento da viscosidade sanguínea ou hipercoagulabilidade. Trombocitose, a gente pode, por exemplo, tive uma hemorragia grave, aí a minha medula, que é onde ficam os megacariócitos, porque as plaquetas elas são pedacinhos do citoplasma do megacariócito, aí a minha medula começa a produzir muita plaqueta, e aí você pode ter trombocitose. Se eu tenho muita plaqueta, a probabilidade delas ficarem ativas mais facilmente é muito maior. E observem que essa situação ela está intimamente relacionada com os fatores anteriores. Então, tive uma lesão endotelial e ainda estou com trombocitose, a probabilidade de eu ter um trombo é muito alta. Aumento da viscosidade sanguínea, a gente já viu anteriormente, né, que pode acontecer por uma anemia falciforme, onde as hemácias elas estão em formas de foice e elas deixam o sangue mais viscoso, por desidratação, que eu falei anteriormente, nas queimaduras. Lembra que a gente viu na sala de aula que nas queimaduras a gente tem um líquidozinho ali, aquele transudato, ele é oriundo do sangue também. Então, se fosse uma queimadura muito extensa, o sangue pode perder muito líquido e pode ficar viscoso. Hipercoagulabilidade é o mais comum, tá? Que é aumento dos fatores de coagulação. Embora ele seja mais comum, comparado com as duas outras alterações da tríade de Virchow, ela é a menos comum, tá? Então, a hipercoagulabilidade, ela pode acontecer por fatores genéticos, como, por exemplo, mutação no gene da protrombina,
fazendo com que a gente tenha um aumento, né, da protrombina. A gente já viu na hemostasia que a protrombina ela vai estar intimamente relacionada com a formação da fibrina. E também adquiridas, hipercoagulabilidade adquiridas. Eu não vou falar todas, eu vou falar, por exemplo, no uso dos anticoncepcionais orais, tá? O que acontece? A pessoa fica com um aumento do estrogênio. O aumento do estrogênio leva a um aumento da ativação dos fatores de coagulação. Cirurgias extensas, por exemplo, a pessoa perdeu tanto sangue que o corpo entende que tem que produzir mais fatores de coagulação. E essa pessoa pode ficar com estado também de hipercoagulabilidade, ou então mesmo a ativação, imagine. Os fatores de coagulação são ativados por causa de hemorragia. Se você tem uma cirurgia extensa, você teve muita hemorragia. E aí o corpo também pode aumentar os fatores e não só aumentar, como ativar mais esses fatores, tá? E esses fatores, geralmente, eles funcionam em conjunto. Daqui a pouco eu dou exemplos. Como é que vai ser o aspecto desse trombo? Com relação a fechar ou não a luz do vaso, interrupção do fluxo sanguíneo, os trombos podem ser classificados em oclusivos e não oclusivos. Ocluir é fechar, né? Então, oclusivo, fecha. Não oclusivo, não fecha a luz do vaso completamente, tá? Quanto à consistência, eles podem ser classificados em secos e friáveis, que eu vou mostrar para vocês que são os trombos brancos, e úmidos e gelatinosos, que são os trombos vermelhos. Quanto à estrutura e localização, os trombos eles podem acontecer nas veias, nas artérias ou nas câmaras cardíacas, tá? E também pode acontecer naqueles vasos menores, como capilares, vênulas. O trombo vermelho é o trombo que predomina nas veias, e ele recebe essa dominação de vermelho porque ele é rico em hemácias. Ele vai ter hemácias e fibrina. O trombo branco é o trombo que predomina nas artérias, e ele vai ser rico em plaquetas e fibrina. O trombo misto é o mais comum, ele vai ter um equilíbrio aí entre as plaquetas, as hemácias, né? E ele pode ter regiões brancas e regiões vermelhas. Um local onde acumulou mais plaqueta pode ficar com aspecto esbranquiçado. Um local onde acumulou mais hemácia pode ficar com aspecto vermelho. Lembre que essa classificação está levando em consideração a macroscopia e não a microscopia, porque quando a gente prepara uma lâmina, geralmente a gente cora. Então você não vai ver a cor original, né, daquele trombo. E a gente tem ainda os trombos hialinos, que são trombos que são formados apenas predominantemente por fibrina. E aí eles vão acontecer nos vasos de pequeno calibre, como as arteríolas e as vênulas. Aqui está mostrando um trombo. Ele vai ter uma região onde tudo começou, que é chamado de cabeça do trombo, e ela está firmemente aderida. Então, quando esse trombo vai embolizar, a embolia, o êmbolo, nunca vai ser original da cabeça, porque ela é a região mais antiga do trombo, entendeu? E eu vou mostrar para vocês que os trombos, geralmente, eles sofrem organização. Na organização, é produzido colágeno e tudo mais, e aí esse trombo fica bem firme. A gente tem a região do colo, que é a região mais intermediária, assim, com relação ao tempo, e a gente tem a região da cauda, que é a região mais recente do trombo. E essa região da cauda é a mais provável de embolizar. Então, provavelmente daí vão surgir os êmbolos, porque ela não está muito organizada ainda, certo? Esse é um exemplo de trombo misto. E os trombos, eles também vão variar com relação às características, se eles são venosos, se eles são arteriais, tá? Trombos arteriais geralmente estão associados mais à êxtase venosa. E os trombos venosos estão mais associados à êxtase venosa. O nome é êxtase venosa. E os trombos arteriais geralmente estão associados a um aumento da velocidade. Pode acontecer, por exemplo, na hipertensão, né? Onde a gente tem um aumento da pressão arterial. E quais são os destinos? O que pode acontecer com o trombo? Ele pode ter o pior prognóstico de todos, que é quando ele cresce e obstrui a luz do vaso. Ele pode ter o melhor prognóstico de tudo, que é quando a gente tem a lise completa do trombo, porque o corpo produziu plasmina, a plasmina quebrou a fibrina e esse trombo foi dissolvido. Óbvio que para que isso aconteça, o trombo ele tem que ser recente, porque um trombo antigo, como eu falei para vocês, ele vai sofrer a organização. E na organização, a gente vai ter deposição de colágeno e tudo mais, fazendo com que aquele trombo fique rígido.
fique firme. Então não adianta produzir plasmina, porque ele não está constituído principalmente de fibrina, entendeu? A organização que eu falei para vocês. Na organização, a gente vai ter, primeiro, a invasão do trombo por células imunológicas, leucócitos, que vão tentar abrir espaços, ok? Depois, a invasão por fibroblastos ou células do músculo liso do vaso, que tem a capacidade de produzir colágeno. E essas células vão produzindo ali colágeno e vão fazendo com que aquele trombo, como o próprio nome diz, se organize. Por um lado, a organização é boa, porque inibe a embolia. Mas, por outro lado, ela é ruim, porque uma vez que ela se forme, fica difícil de ter a lise, né? E, além de eu ter essa organização, eu também posso ter a canalização ou recanalização, que é quando a gente tem a migração de células do endotélio que formam um novo endotélio naquela região. E aí, com isso, a gente vai ter a formação de um novo vaso. Você pode estar pensando, que coisa maravilhosa, formou um novo vaso. Mas o novo vaso nunca vai ter o calibre, o diâmetro do vaso anterior. Então, não vai passar o mesmo fluxo sanguíneo naquela região, tá? A gente pode ter a infecção, porque lembra, eu falei para vocês, os trombos eles podem ser formados nos vasos, mas também nas câmaras cardíacas. Trombos nas câmaras cardíacas a gente chama de vegetações. E ali naquela região, volta e meia a gente pode ter infecção, gerando, por exemplo, a endocardite bacteriana. Justamente na região das válvulas do coração pode acontecer. Essa infecção ela pode ser por bactérias ou por fungos. E aí vamos ver um exemplozinho. A pessoa de repente estava com uma bacteremia, que são bactérias na corrente sanguínea, que nem era suficiente para causar uma sepse, que é uma infecção generalizada. Mas essas bactérias encontraram uma casa maravilhosa para elas, que é o trombo, que é um local onde tem alimento para que elas se proliferem. E aí isso pode acontecer tanto num trombo, num vaso, como no coração, elas vão começar a se proliferar. E aquele trombo agora não vai ser apenas um trombo, ele vai ser um local de infecção. Vai ser um trombo infeccioso, ok? Também tem lugares que tem livros que chamam de trombos sépticos. E a gente pode ter a calcificação. Geralmente isso acontece nos trombos sépticos. A grande produção ali de enzimas e tudo mais pode levar à deposição de precipitados de sais de cálcio. E aí com isso a gente tem a calcificação, tá? E a gente pode ter também a embolia, que também é um péssimo prognóstico, onde um pedacinho do trombo se desloca e vai parar na corrente sanguínea e vai circular, né? A gente vai ter seminário, né, de embolia, e aí esse êmbolo pode caminhar ali pela corrente circulatória. Então aqui a gente vai ter um esquemazinho mostrando os destinos do trombo, tá? Aqui a gente tem o trombo, ele pode propagar, que é péssimo, né? Um péssimo prognóstico, porque a luz dessa região já foi obstruída e tudo mais. Ele pode sofrer uma organização, que pode depois evoluir para uma recanalização. Tem vantagem em diminuir a probabilidade de embolia, mas por outro lado, a luz do vaso ela vai diminuir. Pode sofrer uma embolia, que é quando um pedacinho ele sai caminhando pela corrente circulatória. E qual é o problema do êmbolo? Você pode estar se perguntando. É que o êmbolo vai parar em algum lugar. E dependendo do local onde o êmbolo passe, ele vai interromper o fluxo sanguíneo e a área que dependia daquele fluxo sanguíneo vai morrer por infarto. Se a gente está falando, por exemplo, do pulmão, você pode ter uma embolia pulmonar. E o pulmão ele pode, inclusive, colabar. E aí é um órgão vital, a pessoa pode morrer. E a gente tem um melhor prognóstico, que é a resolução, que é aquilo que eu falei. Você vai ter a plasmina, e a plasmina vai pegar e fazer com que o trombo ele seja lisado, e aí, maravilha, vai voltar tudo ao normal, tá? Recanalização. Aqui um exemplo de uma lâmina com recanalização. Então, observe, ó, esse aqui é o limite do vaso. Esse aqui é o limite do vaso. Tudo isso aqui que a gente tem dentro é o trombo. Ele era praticamente um trombo oclusivo. Talvez ele até fosse um trombo oclusivo. E em alguns locais a gente teve organização. Nessa região aqui, provavelmente a gente teve recanalização também. Tá distante, mas de repente foi isso que aconteceu, tá? Mais um exemplo aqui.
Essa imagem é do Robbins. Se eu não me engano, a imagem anterior é do Bogliolo. Não tenho certeza, mas acho que é. Aqui a gente tem um vaso. Esse aqui era o limite do vaso, porque existe uma camada chamada de elástica interna, que é essa camadinha aqui, ó. Então, esse era o limite do vaso. Esse trombo, ele é praticamente oclusivo. Por que ele não é oclusivo? Porque tem alguns locais aqui, talvez, provavelmente ele era oclusivo. E aí a gente teve a organização em algumas regiões, ó. Tá vendo? Todos os locais que tem espacinhos brancos, eu tô fechando todo espaço branco. Mas nesses espaços aqui, ó, a gente teve a organização. Abriu-se espaços dentro do trombo, para que o fluxo sanguíneo pudesse passar. Óbvio que não vai passar normalmente, né? Mas já vai passar alguma quantidade de sangue aí. Qual a importância clínica dos trombos? Primeiro, eles vão causar obstrução das artérias e veias, o que pode ocasionar um infarto, né? E ele também pode ser um constituinte para os êmbolos. A gente já vai ver infarto e êmbolo lá na frente, então vou só dar... Então aqui a gente tem um exemplo da trombose venosa profunda. Geralmente ela vai acontecer ao nível do joelho por causa do dobramento do joelho. Imagina um vaso, quando você dobra, o sangue não vai passar normalmente, né? E aí ele vai acontecer justamente na região das válvulas. Lembre do meu desenho e olha para essa imagem para você ver como está muito melhor a imagem. Isso aqui são as válvulas, tá? Já expliquei para vocês qual a função das válvulas. E nesse exemplo aqui, o trombo ele se formou antes da válvula, né? E aí a formação do trombo, a partir desse trombo, pode deslocar um pedacinho. E aí esse pedacinho é o que a gente chama de êmbolo. E ele vai ficar caminhando pela corrente sanguínea, até parar em algum lugar. Porque geralmente os trombos das pernas dão embolia pulmonar? Por causa do tamanho do trombo. O caminho, se você for parar para observar, o caminho que ele vai fazer é só um caminho que vai ter vasos de grande calibre. Então, eles não vão fechar um vaso de grande calibre. O primeiro local onde eles vão chegar, onde vai ter um vaso de pequeno calibre, é justamente no pulmão. E aí, chegou no pulmão, vai obstruir aquele local. Como o pulmão, ele tem uma pressão negativa ali dentro, dependendo da área, já é o suficiente para colabar todo o órgão, né? E aí, complicado, a pessoa vai vir a óbito, se não tiver nenhuma intervenção. Aqui tá mostrando a imagem, essa imagem eu achei chocante. Observem que isso aqui, ó como tá escuro, tá cianótico, né? Provavelmente essa área aqui, ela já tá toda necrosada. Lembra que a gente viu gangrena? Provavelmente isso aí é uma gangrena seca já. Aí, abriu-se a perna do indivíduo e olha aqui o vaso como tá. Se a gente abrisse esse vaso, a gente com certeza veria um trombo dentro. E isso aí é uma trombose venosa profunda, tá? E ela geralmente não vai acontecer por causa de um dos fatores da tríade de Wishuu. Geralmente vai ser a associação de vários fatores. Às vezes até os 3 fatores da tríade, de repente é uma pessoa que tem hipertensão, que fuma, né? Que já tem distúrbios da coagulação, alguma coisa assim. E aí a associação dos fatores pode levar à trombose venosa profunda. E aí você vai se perguntar, professora, mas numa lâmina, como é que eu diferencio um trombo de um êmbolo, né? Aqui está mostrando uma trombose vegetativa, porque isso aqui é o coração, né? E olha aqui, ó, na câmara cardíaca eu tenho um trombo. Outro trombo aqui, né? E esses trombos, eles vão obstruir, né? Aqui é uma trombose, um vaso, tá? E como é que eu diferencio um trombo de um êmbolo? O trombo ele vai ter uma região que vai estar firmemente aderida ao vaso, que é o que a gente viu anteriormente, quando a gente viu as partes do trombo. Vai ter que ter uma região da cabeça, tá? Por outro lado, o êmbolo, observa, isso aqui é um êmbolo. Olha como parece que ele está solto. Parece que é justamente isso, ele estava andando e ficou preso. Então, o êmbolo ele ficou soltinho. E na microscopia, ele também, ó, ele vai estar solto. Aí você vai se perguntar, professora, aqui é a cabeça? Não é. Observa como não está firmemente aderido. A coloração ela estaria mais uniforme aí se estivesse firmemente aderido, tá? Mas embolia, vamos ver mais lá na frente. Beleza, pessoal? Foi isso, a aula de trombose, outra aula bem curtinha, né?
Para aprofundar o conhecimento, vejam a bibliografia. Recomendo principalmente o Hobbes e Contrans. Beijo. Tchau.